Neste vídeo, veremos como é feita a declaração do Imposto de Renda 2019 no caso de falecimento do contribuinte. Espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida, sendo o contribuinte distinto do meieiro, herdeiro e legatário. Há 3 declarações pertinentes ao espólio, sendo elas declaração inicial, intermediária e final de espólio. A declaração inicial de espólio corresponde ao ano calendário do falecimento e seguirá as mesmas normas previstas para os contribuintes pessoas físicas. A declaração intermediária deverá ser apresentada nos anos calendários seguintes ao do falecimento até o ano calendário anterior ao da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens. Da mesma forma que a declaração inicial, a apresentação da declaração intermediária sujeita-se às mesmas normas previstas para os contribuintes pessoas físicas. Na declaração inicial e nas declarações intermediárias, a Instrução Normativa 81 de 2001 dispõe que os bens comuns e privativos devem ser declarados na declaração correspondente ao espólio. Porém, se o mesmo estiver dispensado de apresentar a declaração de ajuste anual, o cônjuge meieiro, caso obrigado a declarar, poderá incluir os bens comuns em sua respectiva declaração, o que não é possível na declaração final de espólio, onde os bens comuns devem ser obrigatoriamente relacionados nessa declaração. A declaração final de espólio corresponde ao ano calendário da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens. Portanto, havendo bens a inventariar, a apresentação da declaração final de espólio é obrigatória, independentemente de outras condições de obrigatoriedade de apresentação. Esta declaração integra o Programa de Declaração de Ajuste Anual e é preenchida pelo contribuinte mediante a escolha da opção Nova no Programa da Declaração de Ajuste Anual. As declarações devem ser apresentadas pela internet ou entregues em mídia removível em alguma unidade da Receita Federal em nome do espólio pelo inventariante, em sua falta pelo cônjuge meieiro, sucessor a qualquer título, ou por representantes deste, conforme prevê a Instrução Normativa nº 81 de 2001, artigo 4º, caput e parágrafo 1º. Na ficha de bens e direitos, na declaração final de espólio, partindo do pressuposto de que todos os bens devem constar no inventário, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, bens já em posse de herdeiros ou meieiros, segundo o artigo 2020 do Código Civil, os mesmos devem ser relacionados na declaração final de espólio, conforme prevê o artigo 9 da Instrução Normativa 81 de 2001. Sendo assim, na ficha de bens da declaração final de espólio, deverá ser demonstrado individualmente por bem ou direito o percentual de participação que corresponde a cada beneficiário, observado que, na coluna Situação da data da partilha, os bens e direitos devem ser informados pelo valor constante na última declaração apresentada pelo decujus, ou pelo valor de aquisição, se houver sido efetuada pelo espólio, observada a legislação vigente. Na coluna Valor de transferência, deve ser informado o valor pelo qual o bem ou direito, ou cada parte deste, deve ser incluído na declaração de bens do respectivo beneficiário. Observação: cabe frisar que o valor de transferência pode ser diferente do valor utilizado para a avaliação adotada pelo efeito da partilha ou pagamento do imposto de transmissão, conforme prevê o artigo 20, parágrafo 2º da Instrução Normativa 84 de 2001. De acordo com o artigo 6º da Instrução Normativa 81 de 2001, a declaração final de espólio deve ser apresentada até o último dia útil do mês de abril do ano calendário subsequente ao da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens inventariados que tenha transitado em julgado até o último dia do mês de fevereiro do ano calendário subsequente ao da decisão judicial. Exemplo: a decisão judicial foi proferida em março de 2018 e, após a interposição de recursos, referida decisão transitou em julgado em fevereiro de 2019. Diante da data de trânsito em julgado, fica concluído que o prazo final de espólio, neste caso, será o último dia útil de abril do ano seguinte ao da declaração judicial, que no exemplo ocorreu em março de 2018. Logo, o prazo da declaração final de espólio será 30 de abril de 2019. Da lavratura da escritura pública de inventário e partilha. Exemplo: houve partilha dos bens e direitos em maio de 2018, por meio de um inventário extrajudicial. Neste caso, o prazo da declaração final de espólio será de 30 de abril de 2019. Do trânsito em julgado, quando este ocorrer a partir de 1º de março do ano calendário subsequente ao da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens inventariados. Exemplo: a decisão judicial foi proferida em março de 2018
e após a interposição de recursos, referida decisão transitou em julgado em maio de 2019. Em função da data do trânsito em julgado ter sido maio de 2019, a declaração final de espólio será entregue, pelo exemplo citado, até 30 de abril de 2020. Clique no botão OK para encerrar o preenchimento.